Oração de São José. Ave José, o justo, a sabedoria é convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, valoroso pai adotivo de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, que obtende para nós a sabedoria de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. 8º dia. São José, rogai por nós. No início do Novo Testamento, assim como no início do Antigo, temos um casal. No entanto, enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra de salvação por essa união virginal e santa. Papa São Paulo VI. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Como o Papa São Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação, Antigo Testamento, e José e Maria estão presentes no início da recriação de Deus, Novo Testamento. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento. Ver Mateus 22:2. A declaração do Papa São Paulo VI no início desta sessão é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança, assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança. Uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no novo chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus, ver 1 Coríntios 15:45. E com razão. Jesus é Deus. Só ele regenera a humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era o chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, o patrono da Igreja Universal e o nosso pai espiritual. São José é um novo Adão. São José é, depois de Cristo, o novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao 4º mandamento em relação a ele. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20:12. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que o nosso crescimento espiritual depende dela. Se o próprio Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento por meio da paternidade de São José, precisamos dela para nos ajudar a adquirir a veste nupcial necessária para entrar na festa de casamento do céu. Ver Mateus 22:12. São José o ajudará a chegar às núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso o amamos e honramos em troca, podemos confiar que ele nos ajudará a chegar ao céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer por seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Nosso primeiro pai, Adão, arruinou essa possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência de nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e nos impediu de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos eleva e nos ajuda a entrar no céu. Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos leva ao único caminho que leva ao céu, Jesus. São José é a alegria dos santos. Todo santo ama São José. É impossível encontrar um único santo que não tenha amado São José. Embora a devoção a São José tenha se desenvolvido lentamente com o tempo, nenhum santo jamais desgostou de São José. É impossível ter um verdadeiro amor a Deus e ao próximo no coração, isto é, ser santo, se você despreza o esposo de Maria e o pai terreno de Jesus Cristo. Para entrar no céu, você precisa se parecer com seu pai espiritual em seu amor inabalável. Ele o ajudará a adquirir a vestimenta correta, virtudes e santidade, necessária para entrar na festa de casamento do céu. O primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem, vindo do céu, é celeste. Qual o terreno, tais também os terrenos, qual o celeste, tais também os celestes. Pelo que, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celeste. 1 Coríntios 15:45-49.
Alegria dos santos. À exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São Maximiliano Kolbe. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidade são extraordinárias. Muitos padres da Igreja, como São Jerônimo e Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e a Maria. São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. Ele escreveu: o Altíssimo concentrou em São José, como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da Igreja, seu magistério tem valor perene. Então, a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não, não é isso o que ele diz. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio a São José. Explico. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro, na Igreja primitiva, que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje, é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou instituição cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas e hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que seja um convertido oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos ao longo da história tratam São José como o maior de todos os santos, porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disto. Ele não o é. Certo. Para a Igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas ele diz: entre os nascidos das mulheres, não há maior que João. Lucas 7, 28. Então São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu uma resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu: embora não o tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de João Batista: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Lucas 7, 28, ver Mateus 11, 11. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem, também não se pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai do Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio Deus criou Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio, ele fez José para ser como a Santíssima Virgem em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que São João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua mãe imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo,
cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres, não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 28. Grifo nosso. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento, porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é o mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho nas bodas do Messias, ver João 3:29. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Quem é mais importante num casamento, o padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia: a noiva. Logo, o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento. No céu, mesmo o menor é maior do que João Batista foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi o pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios, junto com os deveres e responsabilidades que implica, e a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. Em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, que como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, etc., e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão de certo obriga que no reinado de Cristo, não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima. E este homem, José, pai do Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo porque seu pai, e pela Santíssima Virgem porque seu esposo. São Lourenço de Brindisi. São Lourenço é um notável apologista de São José. A propósito, São Lourenço é um doutor da Igreja. No mesmo sermão, ele oferece ainda outra razão para que o lugar de São José no reino dos céus seja mais elevado que o de qualquer outro santo. Se Cristo está sentado à direita do Pai na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi o santo dos santos neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar, logo após o de Cristo, porque é também a segunda na ordem da predestinação e da graça, a mim me parece que José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação e da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. São José é o maior santo no reino dos céus, porque Deus o predestinou a essa posição. Essa realidade deve alegrar profundamente os nossos corações. Alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. São Leonardo de Porto Maurício. Quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? Santo Afonso de Ligório. O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modo especial de descrever o amor e a reverência que lhe são devidos. As distinções abaixo foram criadas pelos teólogos e nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e aos seus santos. Latria, adoração, Deus. Hiperdulia, especialíssima veneração, Maria. Protodulia, primeira veneração, São José. Dulia, veneração, todos os demais santos. Deus ocupa um lugar único acima de todos os outros. Apenas ele é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é látria. Apenas Deus é digno de látria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdúlia, que significa especialíssima veneração.
A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração cujo nome grego é protodulia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade com um tipo de veneração cujo nome grego é dulia, que significa reverência. Uma santa que amou e venerou a São José de modo extraordinário foi Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com muito zelo a devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo, os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo, glorioso, tenho experiência de que acode em todas, e que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Muitas pessoas aceitaram o desafio de Santa Teresa. A confiança que ela depositou em São José tem, igualmente, firme base teológica. Séculos antes, Santo Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecido universalmente como o grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José ilimitada. Ele escreveu: a muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades e todos que o invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita, um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegram nele. Seria impossível elencar a totalidade do que os que o amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam. São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme José Chaminade, Beata Maria, repeto, São Pedro Julião Eymard, Beato João José Lataste, São Leonardo Murialdo, São Luís Guanella, Beata Ana Catarina, Emerick, São José Morello, Beata Maria Teresa, de São José Beata Petra de São José, Chim. São José Maria. Escrivá. Beato Gabriele Alegra. É possível que você conheça alguns desses nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Não se preocupe, você encontra mais sobre vários deles neste livro. Eles são os arautos de São José. Os santos, beatos e místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram a sua grandeza. Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, Venerável Papa Pio XII, São João XXIII, São João Paulo II. A lista de papas é bem mais curta que a de santos, não é mesmo? Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da Igreja levaram muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só papa que não exaltasse a grandeza e santidade única de São José. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que ele pode ser considerado maior que os anjos,
até mesmo do que os mais altos coros angélicos, ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime. Mas por isso mesmo que entre a Santíssima Virgem e José foi estreitado o vínculo conjugal, não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa lugar eminente, a grande distância de todas as criaturas. Uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima a que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens, segue-se que, se Deus quis dar José como esposo à Virgem, deu-lhe não apenas como companheiro na vida, testemunha da sua virgindade e guardião de sua honra, mas também para que ele participasse, mediante o pacto conjugal, na sua excelsa dignidade. Uau! Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual está acima dos anjos. Na teologia católica, sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus, e portanto a sua dignidade e proximidade em relação a Deus, supera o de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única, porque ela colaborou materialmente, fisicamente, para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos, entendeu-se que, depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José, e conforme ela cresceu em importância na vida da Igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros angélicos, São José. Ó Deus, apenas vós e os vossos anjos conhecem a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la. Esse santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. Beato Bartolo Longo. A dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não pode haver. São Jorge Preca. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos da sua vontade. São José é próximo de Deus porque é o pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus. São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente ao criar o Deus-homem, com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José, e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus-homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como o padroeiro da Igreja Universal, é uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus. A intercessão de São José é a do esposo, o pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José de fato foi cabeça ou senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssima, pois que poderiam Jesus e Maria recusar a São José, a ele que lhes foi consagrado por toda a vida, a quem deviam seus meios de subsistência terrena. Papa Pio XI. São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria. Todos os santos, seguramente, são merecedores de honra e respeito especial. Mas é evidente que, ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. São João 20:13.
São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. Beato Bartolo Longo. O cânon romano. O Papa, São João XXIII, que tinha uma grande devoção por São José, estabeleceu que no cânon romano da missa, memorial, perpétuo da redenção, fosse inserido o nome dele, ao lado do nome de Maria, e antes do dos apóstolos, dos sumos pontífices e dos mártires, São João Paulo II. O nome de São José foi inserido no cânon romano da missa? O que isso quer dizer? São José é como uma arma? Bem, sim, São José é uma arma extremamente poderosa da cristandade, mas São João Paulo II não se refere a um canhão romano, e sim ao cânon romano. O que é cânon romano? Você se pergunta. O cânon romano é a antiga oração eucarística usada pelo sacerdote na celebração da missa, e foi por séculos a única oração eucarística no rito romano. Após o Concílio Vaticano II, 1962-1965, a Igreja passou a usar as 4 orações eucarísticas, das quais a primeira conservou o título Cânon Romano. Foi no Cânon Romano, Oração Eucarística 1, que o Papa São João Paulo II inseriu o nome de São José. Para ser sincero, é difícil acreditar que o nome de São José não tenha aparecido nas orações da missa até o século XX. São José é de fato o espelho de paciência. Ainda assim, o modo como o nome de São José foi incluído na missa é muito inspirador. Eis como isso aconteceu. Em 1958, um bispo muito devoto de São José foi elevado ao papado, Ângelo Roncalli. O seu amor por São José era tal que ele pensou em assumir o nome pontifício José, Papa José. Por respeito ao seu pai terreno, porém, ele resolveu assumir o nome João. Como já houvera outros tantos papas de nome João, ele ficou conhecido como João XXIII. Em 1962, o Papa João XXIII deu início ao Concílio Vaticano II, confiando toda a empreitada a São José. A 10 de novembro de 1962, numa das sessões do concílio, um bispo chamado Petar Cooley ofereceu aos outros bispos uma apresentação sobre São José. Em sua extensa apresentação, o bispo Cooley requereu que o nome de São José fosse incluído no cânon da missa, o cânon romano. Infelizmente, o bispo Cooley não era muito conhecido, e por causa de sua longa e repetitiva apresentação, bem como de seu nervosismo e falta de articulação, muitos dos bispos e cardeais presentes começaram a murmurar, ridicularizando-o. A certa altura, o moderador da sessão pediu ao bispo Cooley que encerrasse o seu eloquente e piedoso sermão. A condescendência do moderador arrancou gargalhadas de vários bispos e cardeais, o que resultou na discreta retirada do já idoso bispo, Cooley aparentemente derrotado. O autor faz aqui um trocadilho com as palavras canon, e canon, canhão. João XXIII ouvia a apresentação pelo circuito interno de TV e não gostou nem um pouco do tratamento dispensado ao bispo Cooley. O Papa o conhecia pessoalmente. Ele sabia que o bispo Cooley sofrera horrores sob o comunismo na Iugoslávia. Interrogado muitas vezes, e cruelmente, fora sentenciado a 11 anos de trabalhos forçados num campo de concentração. Os comunistas chegaram ao ponto de colocá-lo num trem que foi deliberadamente descarrilhado a fim de matar todos a bordo. Em decorrência do desastre, o bispo teve os quadris esmigalhados. Após deixar o campo de concentração, o bispo tinha crises de ansiedade e nervosismo, que muitas vezes o impediam de falar sem se repetir. João XXIII tinha consciência de que a presença daquele bom bispo era devida a grandes sacrifícios, e sabia que ele queria estar ali para dar testemunho de que fora poupado da morte pela intercessão de São José. A apresentação do bispo, Cooley levou o Papa João XXIII às lágrimas e o motivou a agir. A 10 de novembro, passados 3 dias desde a apresentação do bispo Cooley, o Papa João XXIII decretou a inclusão do nome de São José no cânon da missa. O decreto entrou em vigor a 8 de dezembro de 1962. Hoje em dia,
O nome de São José aparece em todas as 4 orações eucarísticas. Isso aconteceu durante os pontificados de Bento XVI e de Francisco. O Papa Bento XVI queria inserir o nome de São José nas outras 3 orações eucarísticas, mas não pôde fazê-lo antes de sua renúncia, em 28 de fevereiro de 2013. O Papa Francisco, cumprindo as intenções de Bento XVI, incluiu oficialmente o nome de São José em todas as 4 orações eucarísticas no dia 1 de maio de 2013. Da próxima vez que você for à Santa Missa, ouça atentamente ao padre quando ele disser a oração eucarística. Ouça-o para escutar o nome do seu pai espiritual. As orações eucarísticas. Oração eucarística. Cânon romano. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria. Oração eucarística segundo. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo. Oração eucarística terceira. Que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, esposo da Virgem Maria. Oração eucarística quarto. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu beato esposo São José, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino. Quando no seu discurso de encerramento da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no passado dia 8 de dezembro, o Santo Padre João XXIII anunciou que no cânon da missa se mencionaria o nome de São José, uma altíssima personalidade. Eclesiástica telefonou-me imediatamente para me dizer: felicidades. Ao ouvir a notícia, pensei logo no Senhor, na alegria que lhe deve ter causado. E assim era, porque na Assembleia Conciliar, que representa a Igreja inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o grande valor sobrenatural da vida de São José. São José Maria Escrivá. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida familiar, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus,
que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.